gosto muito dessas matérias de microbiologia. Fungo, bactérias, vírus, protista, né? E essa aí do reino animal. É bom. E das células, né? Falando sobre o corpo humano, que a gente não falou ainda, mas eu gosto muito. A parte dos vegetais eu não gostava nem na época da faculdade. Na faculdade também, nossa, tinha uma professora que era danada também. A professora era metade de mim. Era pequenininha, magrinha, mas era catiça aquela professora. Não esqueço dela. Mas ela que fez eu gostar de vegetal, de estudar vegetal. Não gosto tanto como as outras disciplinas na parte da biologia, né? Mas que fez eu conhecer e gostar, porque até então eu achava que tudo era a mesma coisa. Eu falei para vocês isso, eu achava que o vegetal tudo era a mesma coisa, tudo era verde, fazia fotossíntese, né? As flores eram tudo iguais, né? Mas depois a gente vê as coisas de outra forma. Quando a gente estuda, a gente começa a ver as coisas de outra forma. E isso é bom. Tá? Por isso que a gente tem que estudar, pesquisar sempre. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, porque... Quem entrou aí está com o microfone ligado. Vê aí, gente, e desabilita aí o microfone. Deixa eu ver quem é. Está desabilitado? Nicolas, desabilita seu microfone, amor. Nicolas. Pessoal, eu acho que entra e esquece da vida, né? Porque a gente acabou de entrar, você fala e a pessoa não responde mais. Mas olha só, vamos aqui, voltar aqui a matéria aqui. Quando a gente fala em seres vivos, gente, vocês veem aí que tem alguns seres vivos que têm as mesmas características dos outros, né? Então, a gente tem os seres vivos que são compostos com a mesma característica, mas as mesmas características que outros, só que uma característicazinha diferente de todos os outros. E é esse que vai fazer com que eu classifique o fungo no lugar do fungo, os invertebrados nos lugares dos invertebrados, as bactérias nos lugares das bactérias. Apesar da gente ter N características semelhantes, iguais, um grupo com outro, vai ter uma característicazinha que vai diferenciar ele dos outros. Né? Até falei, até esqueci. Eu vi lá, quem não estava conseguindo, Letícia que me perguntou, mas quem não estava conseguindo fazer os exercícios, eu já corrigi. É porque eu coloquei a data para vocês começarem a fazer e a data de entrega no mesmo dia. Aí estava lá com uma data do dia 10, né? Data para vocês começarem a fazer e data para entrega. Então, aí eu já corrigi lá, já coloquei lá até o dia 14, até sexta-feira. Depois vocês entrem lá e vejam se está tudo certo. Eu acho que não vai ter problema, não. Mas se tiver, aí deixa um recado lá no mural que eu olho de novo. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Então, algumas coisas são iguais, né? Características iguais, e tem outras coisas que, algumas características vão ser totalmente, o que vai diferenciar mesmo uma espécie da outra espécie, ou um grupo do outro grupo, tá? Aqui, os fungos, né? Os fungos constituem um grupo de organismos com características que lembram um vegetal, mas com outras que lembram um animal, tá? Por isso que no início da classificação deles, os fungos eles foram... ninguém sabia o que era realmente o fungo. Então, uma hora eles classificaram como animal, depois como vegetal, e ele ficou assim. Até que, pesquisando, viu que tinha característica dos dois. Aí fizeram um reino lá só para eles, tá? Mas eles têm característica tanto dos animais quanto dos vegetais. Ponto. E tem características próprias dele mesmo, tá? A gente já viu, mas a gente está corrigindo, está vendo aqui. Tá aqui, ó. Tá. Foram no passado considerados como os vegetais e atualmente são colocados em reino próprio, né? O reino fúngico.
A respeito deles, é correto afirmar, né? Procarionte não, porque o único ser procarionte aqui são as bactérias, né? Do reino Monera. Então, não são procariontes. Aqui, esses dois aqui, ó, já descarto. Porque o único procarionte é o reino Monera, lá as bactérias, tá? Então, aqui eu já descarto. Beleza, eucariontes, eucariontes, eucariontes. Tá? 3 aqui. Autótrofo, eles não são, tá? Porque autótrofo é aquele que sintetiza o seu próprio alimento, igual os vegetais, através da fotossíntese. Apesar de eles terem características bem parecidas com vegetais, isso eles não conseguem fazer, sintetizar seu próprio alimento, tá? Então, eles não são autótrofos, tá? Eles são eucariontes, beleza, que tem o núcleo celular envolvido pela carioteca, beleza, tá? Diferente das bactérias, que são procariontes. Tem alguns fungos unicelulares e pluricelulares, né? Eu não tenho só fungo pluricelular, não tenho só fungo unicelular. Eu tenho os dois tipos, tá? E eles são sempre heterótrofos. Eles sempre vão depender de outros para se alimentar. Por isso que a nutrição dele é por absorção, tá? Eles vão lá, liberam as enzimas digestivas no ambiente, lá, no local onde ele quer fazer a nutrição, né? Aquelas enzimas digestivas transformam aquela matéria orgânica lá e ele depois vai lá, ó, consome, tá? Então, resposta C. Vamos ver aqui. Os fungos são organismos eucariontes, heterótrofos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hipas, né? Aquela parte lá, hipa positiva, negativa, que pode ser contínuas ou septadas, né? Que eu mostrei para vocês também na aula passada. Pode ser direto, uma vez só, ou pode ter alguns septos, umas divisões, né? Assim, cima, baixo, né? Beleza. Aí aqui, ó, mencione uma característica que diferencie a célula de um fungo de uma célula animal e outra que diferencia uma célula de fungo de uma célula vegetal. Então, tem duas coisas ali. Eu vou diferenciar o fungo de um animal, primeiro, depois o fungo de um vegetal, tá? É isso? Tá? As células dos fungos apresentam parede celular constituída de quitina, tá? Então, as células do fungo ali tem a membrana plasmática e tem a parede celular, tá? A parede celular dos fungos, tá? Ela é formada por quitina, que é para dar uma sustentação maior também para o fungo, tá? Nas células dos animais, eu não tenho essa parede celular. Nas células dos animais eu só tenho membrana plasmática, citoplasma, carioteca e núcleo. Célula dos fungos, membrana plasmática, parede celular constituída por quitina, citoplasma, carioteca e núcleo, tá? Beleza. Aqui no caso dos animais. As células vegetais apresentam cloroplastos e armazenam amido como substância de reserva energética para os vegetais. Para eles se manterem vivos com energia, eles têm que armazenar amido, que é um tipo de carboidrato que dá energia para eles, tá? E eles têm cloroplasto, né, que é responsável pela fotossíntese. Os fungos, eles não são vegetais, então eles não têm cloroplastos, tá? Eles possuem células eucariontes, igual aos vegetais, igual aos animais, só que, para diferenciar eles dos vegetais, eles não têm os cloroplastos que são responsáveis pela fotossíntese. Enquanto os vegetais armazenam amido, ele armazena glicogênio, tá? São dois carboidratos diferentes aqui. As células vegetais, amido com cloroplastos, as células do fungo, glicogênio sem cloroplasto, porque eles não são vegetais, tá? Apesar de ter alguns fungos que nascem em árvores, nascem lá junto com os vegetais, né?
A gente acha que é um vegetal, não é, tá? Fungo é fungo, vegetal é vegetal, animal é animal, vírus é vírus, bactéria é bactéria, tá? A gente fala assim, ah, bichinho, bichinho, mas não é bichinho. Bichinho é animal. O resto tem os seus reinos próprios, tá? Vamos lá aqui. Deixa eu fechar para poder ver. Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses, né? Em plantas podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do café, a necrose do amendoim e a vassoura de bucha do cacau. E aqui são todas doenças causadas em vegetais, tá? Em plantações, né? Às vezes os agricultores perdem plantações inteiras porque não conseguem conter o fungo, né? E a gente também, a gente tem as doenças causadas por fungo, que são as micoses, a frieira lá no pé, aquela famosa doença que deixa o nosso corpo manchado, que é o pano, que falam, o nome do lugar é pano branco, né? A cândida, tanto na boca quanto na região genital, tá? Isso são doenças. E tem alguns que são tóxicos, pode provocar intoxicação, porque todo fungo libera uma toxina. Para algumas pessoas, essa toxina é letal, é fatal, pode morrer, porque tem uma alergia muito grande, tá? Outras pessoas só desenvolvem alergia, mas uma alergia mais amena, né? Beleza. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos ao homem, ao meio ambiente, né? Cite dois desses benefícios proporcionados pelo fungo. Então, a gente ali no texto, a gente só falou sobre malefício, né? O que eles trazem de ruim, tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano, tá? Que ali falando de intoxicações e doenças. Mas eles não são... todo ser vivo, seja o mais complexo, menos complexo, um vírus, uma bactéria, um fungo, um animal invertebrado, todos eles têm papel dentro do meio ambiente, tá? Nada é só ruim, nada é... Alguém quer falar? Nada é só ruim e nada é só bom, tá? Eles têm que ter os dois lados. Até porque o nosso meio ambiente, o nosso mundo, ele precisa que os seres vivos morram e que os seres vivos nasçam, tá? Para isso, infelizmente, existem as doenças, né? Existem a cadeia alimentar, né? Que é um ser vivo se alimentando do outro. Por quê? Já pensou se não existisse isso? Ia ter uma superpopulação, né? E, de repente, não teria consumo, bens de consumo para tanta gente, né? Então, essas coisas acontecem para criar um equilíbrio no mundo que a gente vive. Tanto dos seres humanos, nós, né? Porque as pessoas nascem e morrem, né? Quanto no meio ambiente lá, os animais, os vegetais, isso aí tudo tem que ter um balanceamento, né? Então, ali, a gente falou ali das coisas ruins, beleza. Coisas boas dos fungos. Os fungos são seres decompositores, né? Eles decompõem a matéria orgânica. Na cadeia alimentar, o fungo ocupa lá o último lugar, tá? Que são os decompositores. Mas ele pode preencher qualquer lugar da cadeia alimentar, né? A gente tem os produtores, consumidores primários, secundários, terciários e os decompositores, né? Mas se um produtor morrer, né? Uma árvore morrer, um vegetal morrer, o fungo vai lá e vai decompor o vegetal. Tá? Por que ele decompõe o vegetal? Porque o vegetal é matéria orgânica. Tá? Matéria orgânica é tudo que é feito de carbono e que o nosso ambiente e o que a gente precisa. Tá? Então, o fungo, o que ele vai fazer? Ele vai devolver essa matéria orgânica para o meio ambiente.
consequentemente para a gente, né? Por isso que ele decompõe toda a matéria orgânica existente aqui no planeta, tá? Ele vai decompor, vai transformar aquela matéria orgânica de modo que essa matéria orgânica volte para o meio ambiente, porque senão não vai voltar. Se ficar só por cima da Terra ali de substrato, ela não vai voltar para o meio ambiente. E a gente vai ficar com carência da matéria orgânica. Então, o fungo é muito importante para isso, porque ele é decompositor. Ele vai decompor a matéria orgânica para fazer o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Nutrientes em ciclo. Matéria orgânica volta para o meio ambiente. Consequentemente, volta para a gente através dos produtores que são os vegetais, né? Que vai passando matéria orgânica para os seres consumidores primários, que vai passando para o consumidor secundário, e assim esse ciclo. Por isso que fala de ciclagem de nutrientes. Aí vamos lá. Muitos fungos também estabelecem relações de mutualismo com outros seres vivos. Tem fungos que mutualismo é uma reação mútua, onde os dois são beneficiados, tanto o fungo, né, quanto o outro ser vivo que está ali junto com o fungo, que a gente tem aquelas associações que eu já falei para vocês, que é o líquen, que é a associação de fungo e alga, que é as micorrizas, que são os fungos associados à raiz de árvore, de vegetais, né, porque o vegetal está num local pobre em nutrientes, então o fungo acaba beneficiando aquele vegetal e conseguindo ciclar mais esses nutrientes do solo e passando para o vegetal. Então, essa relação aí é uma relação mútua, onde os dois são beneficiados. O fungo está ali, né, na raiz, e a raiz dá um suporte para o fungo, e o fungo dá um suporte para a raiz. Tem também alguns bolores, né, que são fungos também, que as formigas lá dentro Ai, como é que é o nome da casa da formiga? Esqueci. Como é que é o nome da casa da formiga? Formigueiro. Oh, meu Deus. Lá dentro do formigueiro tem fungos, né? Que aqueles fungos ali, eles servem de alimento para a formiga, tá? E assim como tem esse fungo que serve de alimento para a formiga, tem um fungo que ele se aloja no sistema nervoso da formiga e faz com que a formiga morra. A formiga fica doida, tá? E esse fungo não é só de formiga, não, tá? Esse fungo ele pode infectar também, não da mesma espécie, né? Mas tem fungo que também infecta a gente, adora o cérebro, adora o sistema nervoso, e na formiga faz com que a formiga fique doida, né? Fique correndo de um lado para o outro, dando de um lado para o outro, até que ela para e ela não consegue mais fazer nada. E o fungo fica se alimentando do corpo da formiga, até que a formiga realmente morre. Aí o fungo vai embora para infectar uma outra formiga, e assim por diante. Assinar a alternativa correta sobre os fungos. Isso aqui a gente já falou também, né? Organismos heterótrofos ou heterotróficos, igual está aqui, né? Por quê? Porque depende de outro para se alimentar, cuja nutrição ocorre por absorção de substâncias orgânicas. Isso a gente já acabou de falar ali, que é o que acontece na cadeia alimentar. Tá? Aqui, inclui espécies parasitas que podem causar doença como herpes. Herpes é a doença causada por vírus, não por fungo. Queratina, não, porque ele tem quitina, não queratina. Queratina no nosso corpo, né, é uma proteína produzida pelo nosso organismo que deixa as substâncias mais rígidas, né, tipo ponta do pé, né, onde fica mais duro, né, e na nossa pele também é responsável pelo rejuvenescimento, tudo isso, né. Apresentam hifos que no processo de produção assexuada formam corpos de frutificação? Não, né? É o contrário, os corpos de frutificação que formam as hifas. E as leveduras são não, as leveduras não são fungos multicelulares, são unicelulares. Então, a única que é melhor aqui
Não precisaria nem ver as outras, porque essa daqui já está certinha, tá? Eu nem ver as outras características aqui, porque já estava hiper certo. Deixa eu ver aqui. Vou passar para o último exercício, acho que é o último exercício, para a gente, pelo menos, começar. Esses são os líquens, ó. Vários líquens aqui, bonito. Em algumas áreas preservadas, é possível perceber a existência de grandes extensões de rochas cobertas por líquens, né? Líquens são aquelas manchas que não são manchas, né? Mas parecem manchas, né? Esbranquiçada, amarelada, às vezes avermelhada, que é em rocha, parece tanto em rocha quanto em tronco de árvore também. Também pode aparecer, também a gente vê mais em tronco de árvore do que em rocha, mas tem os dois, tá? Então, o que são líquens ali? A gente já sabe que ela faz uma associação mutualística, porque um ajuda o outro, né? O fungo ajuda a alga e a alga ajuda o fungo, né? Então, ali, ó, entre fungos e organismo fotossintetizante, que são as algas e as cianobactérias, né? Então, que são líquens, associação entre fungos e organismos fotossintetizantes, né? Bom, ali não está perguntando qual é o benefício, alguma coisa, mas vamos lá. Nesta relação, as algas alimentam o fungo com açúcar produzido na fotossíntese, e os fungos liberam minerais que podem ser absorvidos pela planta. Então, ali, o que acontece? Um dá um nutriente que o outro precisa, tá? E vão vivendo, um ajudando o outro, certo? Então, por isso que é uma relação mutualística. Explica a importância ecológica dos líquens, né? Os líquens atuam como pioneiros nos processos de sucessão ecológica. Vamos entender. Instalando-se em ambientes que não são habitáveis para outros organismos, quando como as superfícies de rochas. O que acontece ali? A gente tem um fenômeno que chama sucessão ecológica. Sucessão é como quando os vegetais, para formar um certo ambiente, para eu formar um certo ambiente, tipo as florestas, né? As florestas, elas têm árvores de grande porte, né? Só que ela não começou, o início da floresta não foi só com árvores de grande porte. A árvore de grande porte já é o final da sucessão ecológica. É o final, quando a gente tem uma floresta, né, com árvores de grande porte, a gente diz que aquela floresta, aquela comunidade ali, ela atingiu o clímax, tá? O ápice do seu desenvolvimento. Só que para eu atingir ao ápice, eu preciso de um processo de sucessão, tá? Essa sucessão vai ser o quê? No caso aqui, né? A gente está falando de fungos, vai ser o quê? Os fungos que vão nascer em rochas, né? Porque nenhum ser vivo ou ser vivo vegetal é capaz de nascer em rocha, na pedra mesmo, tá? Pode nascer entre as pedras que tem ali o solo, tá? Mas estou falando em rocha mesmo. Aí o que acontece? Eles são os precursores dessa sucessão ecológica, tanto o fungo como as briófitas, tá? Eles são os precursores, porque eles nascem em locais que nenhum outro ser vivo consegue nascer, tá? Ali no caso do fungo tá utilizando o exemplo das rochas, né? E ele acaba, por ele liberar essa enzima digestiva no local onde ele quer absorver os nutrientes, ele acaba rompendo a rocha, tendo uns buracos na rocha, partindo as rochas, né? Dissolvendo as rochas. E dissolve as rochas,
e aquela rocha dali, junto com a terra, vira terra ali e proporciona a surgimento de novos seres, novos vegetais, né? Então, os fungos ali, eles são os pioneiros da sucessão ecológica. Eles nascem, né, em locais que antes não tinha, não, que os vegetais não habitavam, né, em cima de rocha, nenhum vegetal vai conseguir sobreviver. E com aquilo dali, ele vai gerando novos locais para que outros tipos de seres vivos comecem a povoar aquele ambiente ali. Aí vem os fungos, né? Ele causa essa trituração da rocha, esses buracos nas rochas, tendo mais facilidade de expor o solo. Aí vem um vegetal de pequeno porte, que começa a crescer ali, e aquele vegetal ali também dá aquele ambiente ali, uma condição de vir um vegetal intermediário, porte um pouquinho mais acima, e com isso vai havendo uma sucessão, né, de seres vivos ali, tá? Então, eu vou formando um ser vivo, depois vou formando outro, depois vou formando outro, e nessa sucessão até chegar às árvores de grande porte, né? Até aquela vegetação ali chegar no clímax, são os vegetais que a gente tem as angiospermas e as gimnospermas, que são vegetais de grande porte. Então, eu preciso dessa sucessão, tá? Eu preciso dessa sucessão de acontecimento para eu formar uma floresta. A floresta não nasceu já só com árvores de grande porte, não. Ela começou do baixo, tá? Começou lá dos líquens, dos fungos, das briófitas, pteridófitas, depois foram aumentando, tá? Não nasceram ricos, não. Nasceram pobrinhos, depois eles foram aumentando. Aí, beleza. Já foi. Leia o trecho a seguir. Todas as trufas e cogumelos produzem uma rede de filamentos, ou hifas, que crescem entre raízes das plantas, formando um órgão compartilhado de absorção conhecido como micorrizas, que é aquela associação de fungos e raízes de vegetais. Beleza. Porque são micorrizas, né? A gente já está cansado de saber aí, micorrizas são associações entre ou fungo e raízes de vegetais, tá? E esses fungos ali, eles aumentam a capacidade daquela raiz ali absorver nutrientes. Por quê? Porque o solo naquela região ali é muito escasso, né, de nutrientes. Então, os fungos se localizando ali, naquela parte ali da raiz, eles vão ajudar ao vegetal a absorver nutrientes, já que é tão difícil ali, tá? Aí, beleza. As trufas e os cogumelos são classificados em quais grupos de fungos? Cite outro grupo que também pode formar micorrizas. A gente tem alguns grupos de fungo que a gente já viu lá anteriormente, basidiopsetos, ascomycetos, né? As características de heterótrofo, únicos, celulares, permanecem as mesmas em relação aos fungos. O que vai modificar? O tipo de reprodução ou o tipo de ambiente que ele vai viver, tá? Então, aqui, as trufas, que é aquele que eu falei do recheio lá do bombom, né, que tem trufas que valem milhões de dólares ali, as trufas, elas são ascomicetos e os cogumelos são basidiomycetos. Ambos grupos de fungos que formam um corpo de frutificação. Corpo de frutificação é o que aparece para fora da terra, tá? É o que a gente consegue ver. No caso, cogumelo, né? Aquilo dali é o corpo de frutificação, que a gente consegue ver, o que está para fora da terra, tá? A gente consegue ver. No caso, quando nascem aí os cogumelozinhos aí no jardim, que é fungo,
champignon, né? Que é ali o cogumelozinho, aquilo dali a gente está comendo o corpo de frutificação, que é a parte reprodutora do fungo, tá? As micorrizas tem ali também, mas também tem embaixo da terra, tá? Mas a gente não consegue ver o que está debaixo da terra. Então, corpo de frutificação é o que a gente consegue ver. Então, todos os ascomicetos e os basidiomicetos, eles têm esse nome porque produz, porque tem esse corpo de frutificação. A gente consegue ver ele para fora, tá? E um outro fungo também pode formar esse corpo de frutificação, são os glomerulomicetos, que são os que formam as micorrizas, tá? Micorrizas, lembrando, associação de fungos e algas, tá? Então, a gente tem aí esses 3 tipos. Deixa eu ver se isso aqui é grande ou se é pequeno. Alguma dúvida, gente, aí? Tá tudo legal? Vocês ficam tão quietinhos, ninguém fala nada. A Carol que perguntou, mas ninguém pergunta. Isso vai me consumindo. Mas tá tudo bem aí? Vocês, de repente, quem chegou depois, não sei, os exercícios lá já estão disponíveis. Depois vocês tentem fazer lá. Eu tinha posto a mesma data de entrega e a mesma data de começar, por isso que vocês não estavam conseguindo. Eu já modifiquei lá. Qualquer coisa, se continuar dando erro, vocês mandem uma mensagem lá no mural que eu vejo de novo. Não esqueçam de fazer os exercícios toda semana, porque isso daí é nota para vocês. Então, vocês têm que aproveitar essa condição aí, né, para não ficar ninguém em recuperação. Apesar de que já tem gente que está em recuperação, tá? Copiem os exercícios depois. Quem já acha que está de recuperação, quem já sabe, né, já vai copiando os exercícios, que vai ser uma forma de avaliação de recuperação para vocês, tá? Não esqueçam, façam os exercícios. Beijo para vocês, tá? Boa semana, fiquem com Deus. Continuem fazendo os exercícios que a gente não corrigiu, tá? Tentem fazer o finalzinho dos exercícios, porque na semana que vem a gente já vai começar com a matéria nova, que são animais invertebrados, tá? Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Jansen. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau, gente. Professora. Tchau, amores.